Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Um canal feito especialmente para você, professor e professora, com o intuito de te ajudar a melhorar o seu plano de aula, o seu plano de ensino na sala de aula das escolas dominical. O intuito desse canal, o objetivo é que você tenha subsídios e tenha o seu projeto de plano de ensino enriquecidos para que os seus alunos a cada domingo fiquem cada vez mais com interesse de aprender com você sobre a Bíblia e os assuntos relacionados a ela. Bem-vindo a você que é inscrito no canal. Eu te agradeço pela tua inscrição, te agradeço pelos teus comentários, pela tua divulgação, pelos teus likes. Sou muito grato a você. E você que está acessando o canal EBD em Ação pela primeira vez e ainda não é um inscrito, eu convido-te, venha a inscrever-se no nosso canal. Você pode acessar o canal. Vendo os vídeos, você vai ver uma tarja vermelha com letras brancas escrita inscrever-se. Clique nela e torne-se um inscrito. Tornando um inscrito, você tem toda a liberdade para assistir os vídeos das aulas da escola dominical. E se gostar dos vídeos, dê um likezinho, dê um joinha para nós aí e compartilhe e divulgue este trabalho, que o intuito é que todos os professores e as professoras tenham subsídios onde eles possam tirar as dúvidas e agregar no seu plano de aula, no seu plano de ensino. No canal também está disponível as demais lições dos trimestres passados. Tanto as lições de jovens quanto as lições dos adultos, elas estão disponíveis em playlists, que são pastas com o trimestre inteiro. Cada pastinha daquela você tem um trimestre inteiro ali. Então também você pode ter acesso a estes documentários que estão aqui no canal. A lição 8, datada do dia 26 de maio, traz o assunto da lição, o relacionamento sexual no casamento. E o texto do dia diz assim: seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Provérbios capítulo 5, versículo 18. E a síntese: o relacionamento sexual é para o casamento monogâmico, hétero e indissolúvel. Então, a lição dos jovens, ela vem tratando sobre os relacionamentos, falando sobre o casamento, sobre os relacionamentos do casal, tanto os relacionamentos afetivos, relacionamentos conjugais, para que a nossa juventude saiba como que a Bíblia trata as relações sexuais, o relacionamento conjugal, para nortear os nossos jovens já desde agora, por mais que eles não tenham esta vida prática, essa atividade prática de relacionamento sexual, pelo menos é o que nós suponhamos que os jovens cristãos não tenham isto em ativo antes do casamento, mas já ir preparando ele, porque é o futuro de todos os jovens, que eles possam casar-se, ter as suas famílias, instruí-las no temor da palavra e viver também no temor da palavra. E essa vivência, de acordo com a Bíblia, ela glorifica o nome de Deus. E ela traz a bênção para o casal, para a família, para os filhos. Então, desde cedo, por mais que os jovens já não tenham, alguns têm dito, mas essas lições é para ser discutido em assuntos de casais. Mas o futuro bem próximo dos nossos jovens é tornar-se um casal. Logo eles estarão casando e fazendo parte da igreja e etc. Estarão na liderança de uma instituição, seja ela a família ou a igreja ou qualquer outra. Eles precisam de princípios, precisam de aprendizagens, precisam de um norte, precisam de instruções. E essas instruções nós achamos ela na Bíblia. E através das lições bíblicas desse trimestre, nós vamos trazendo as instruções bíblicas para essa juventude que precisam entender, que vivem nesse mundo onde o entendimento de casamento é distorcido do da palavra de Deus, onde sobre relacionamentos é totalmente diferente do que a Bíblia aponta, esse mundo livre, esse mundo que jaz do maligno, esse mundo que
pregou a liberdade, mas de fato escraviza as pessoas na prostituição e uma série de outras coisas que nós precisamos de agora em diante, ou desde cedo, estar massificando isso na mente dos nossos jovens através da palavra, que eles possam entender, compreender qual que é o projeto de Deus para a família, qual que é o projeto de Deus para os jovens, para o jovem cristão, para a jovem cristã, qual que é o projeto, o que que Deus espera, o que que a Bíblia fala sobre isso, né, do jovem cristão, da jovem cristã, o que que a Bíblia fala sobre o namoro, sobre o noivado, sobre o casamento, sobre profissionalismo, sobre amizade, sobre a liberdade, sobre estudo, sobre uma série de coisas que nós precisamos tratar com a nossa juventude da perspectiva cristã, que nós chamamos de cosmovisão cristã. E nesta lição nós estaremos estudando esses assuntos. Então vejam só o que diz o primeiro tópico. O primeiro tópico fala a dificuldade na canonização de textos bíblicos que tratem do relacionamento sexual. Sempre foi uma dificuldade e sempre ainda é uma dificuldade. Primeiro porque no passado eles tinham dificuldade de entender o livro de Cantares de Salomão, que fala claramente sobre o amor de marido e mulher. A primeira dificuldade é que como que vai canonizar um livro que é totalmente falando de aspectos de casais? Se Salomão escreveu elogiando a sua esposa, falando do relacionamento com ela, do amor dele com ela e a correspondência de ambos, por que canonizar isso? Seria sagrado este livro que fala tão abertamente da sexualidade? Então muitos tiveram dificuldade de colocar Cantares de Salomão como um livro de instrução para a igreja, porque ele era mais um livro de relacionamento, de alguém declarando seu amor para outra ou para a sua esposa. E houve período em que essas relações elas não tinham nada que sustentar na igreja uma doutrina aplicável. Depois, a dificuldade era alegorizar todo o livro de Cantares de Salomão. Onde Salomão fala da sua esposa, da beleza da sua esposa, as pessoas começaram a fazer uma alegoria que aquilo ali não era a esposa de Salomão, era a esposa de Cristo, que é a igreja. Então, como se fosse tudo alegórico, falava em palavras ali, mas tinha um significado alegórico. Então, o noivo, o homem, era Cristo, o amor era pela igreja, e é uma série de fatores, né, que também não é totalmente alegórico. Pode ser que haja uma relação entre Cristo e a igreja nesses termos de Cantares de Salomão. Todavia, é um termo literal, em que Salomão escreve para sua esposa, ou aliás, pelo menos escreve falando das belezas da sua esposa, falando do corpo dela, do relacionamento dele com ela, o amor que ele tinha. E então é um livro totalmente sexual, um livro que mostra a sexualidade. E a partir disso podemos entender que o sexo ele não foi feito só para procriação, mas o sexo foi feito, o casamento, dentro do casamento normal, para ser prazeroso. A gente pode entender isso aí. Um outro ponto para discutir a sexualidade, principalmente hoje em termos de casais, falar sobre casais, relacionamento dos casais, os relacionamentos íntimos de casais cristãos. Muitas pessoas tiveram tabu para falar sobre isso. O sexo dentro da igreja sempre foi um tabu para tratar. Os pastores tiveram dificuldade. E os pastores que, por algum momento, desenvolveram esse ministério e abrem mesmo as palavras, sendo claras, explicando, ensinando as pessoas a como ter uma sexualidade produtiva, prazerosa, dentro de um comum acordo, respeitando os limites do casamento, alguns foram achacados, porque alguns diziam que não se deve falar sobre isso porque não são coisas boas, são coisas imorais, como se o sexo fosse pecado. Dentro do casamento não é. O casamento, principalmente o casamento santo de um cristão e de uma cristã que casaram e estão tendo os relacionamentos sexuais dentro dos padrões do respeito para um com o outro. Então não significa que no ato do relacionamento sexual os anjos e Deus estão de
rostos tapados para não ver, como se fosse algo abominável, se fosse algum pecado. No passado, os nossos pais, quando iam para a ceia, perdoavam a esposa, pediam perdão pelo ato sexual. Alguns diziam que na semana da ceia que eles tivessem esta abstinência sexual, porque iam ceiar, então tinham que orar, se purificar, jejuar e abster-se do sexo. Eram os ensinos de antigamente. E isso não significa que a pessoa que está na prática do sexo dentro do casamento lícito, cristão, como uma cristã, servo de Deus, eles não estão na prática da santidade, que precisa se abster do sexo para adquirir a santidade ou se purificar. Totalmente errônea essa palavra, porque o sexo é santo, as pessoas que são servas de Deus, que praticam sexo, e já estão no ato de santidade. O sexo não é abominável dentro do casamento, dentro do padrão cristão bíblico, ele é aceitável, é santo também. Então, esses tabus precisam ser vencidos. E as pessoas cada dia mais precisam ensinar os casais, porque ainda temos casais que têm dificuldade no prazer do sexo. Tem muitos casais que ainda não conseguem chegar ao seu orgasmo, porque não aprenderam, não foram ensinados, não tiveram ninguém que aconselhasse. E alguns vivem ainda um drama ou até mesmo um trauma psicológico por causa de não saber os limites ou não saber os meios, os caminhos para uma relação sexual amorosa. Então, o primeiro ponto, nós queremos falar sobre isso nesta lição. O segundo ponto da lição fala da escolha do cônjuge, que é uma das decisões mais importantes da vida. É a escolha do cônjuge, você escolher uma pessoa certa. Muitos casamentos, eles não deram certo porque as escolhas foram erradas, não foram em oração, não foram, às vezes foram por indicação, outras por profecias, outras escolheram pelo padrão econômico e uma série de coisas. Então, Deus deu inteligência para o homem e para a mulher, saber escolher. Então, é o homem e a mulher quem deve buscar a direção de Deus e eles tomaram a decisão. Quem será o cônjuge? Através da oração, para que Deus revele, para que Deus mostre, para que Deus conduza no caminho. Possa ser que existam casamentos que deram certo através de profecias, mas, todavia, a escolha é nossa. Nós temos o livre-arbítrio e falar segundo aquilo ou tomar decisões de acordo com o coração. Se ama a mesma pessoa e percebe que é isto, orou, fez prova e deu certo, então tome a decisão adequada. Deus deu inteligência para o homem e para a mulher fazer esse tipo de escolhas. Então, fazer escolhas certas é um casamento certo. Fazer escolhas erradas, com certeza, um casamento errado. Terceiro ponto da lição de número 8, ela dá no exemplo da cisterna, quando Salomão fala em Provérbios, toma água da tua cisterna. Quer dizer, em termos, isso significa que o casamento ele foi feito para ser prazeroso. Tanto o homem quanto a mulher deve ter nos seus relacionamentos conjugais e na vida em si, não só no momento do ato sexual, mas em toda a vida ter o prazer. Lógico que nem todos os casamentos eles vão ser somente flores, tem as dificuldades, as adversidades do casais, que eles vão conduzir que isso aí não vai implicar nas relações sexuais e nos momentos mais afetivos do casal. Mas ambos vencer junto, mas o casamento deve ser prazeroso, tanto para um quanto para o outro. E a satisfação de um e de outro é bíblico. O apóstolo Paulo ele fala que o marido pague à mulher a devida benevolência. Isso é, fazê-la chegar ao orgasmo e sentir o prazer. E a mulher ao marido, vice-versa. Então, nós observamos que é um mandamento, que é um conselho de Paulo para que o casamento alcance esse auge. E é lógico que muitos casais, eles não vivem porque não atingem este alvo ou não sabem como atingir esse alvo, ou não sabem como ter um casamento duradouro. Então são diversas as questões que precisam para que, além dessa satisfação, o casamento seja duradouro, não somente um conto de fada, ou não somente até os momentos das paixões ardentes, ou na lua de mel, como alguns falam, e depois acaba-se o prazer. Mas um casamento duradouro. Então são diversas as questões que poderíamos falar aqui, mas não é este o caso da lição. O outro ponto da lição que ela fala é o casamento
o relacionamento sexual e a fidelidade conjugal. Que, lógico, que é o próprio Senhor Deus, ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem, e disse que se tornarão uma só carne. E os outros princípios dizem que não separe aquilo que Deus ajuntou, né, que é marido de uma só mulher. Então, falando dessas questões da fidelidade, até os relacionamentos, eles são comparados com o nosso relacionamento com Deus. A fidelidade de um casal ela é comparada com a fidelidade com Deus. Quer dizer, você adorar só a Deus e não adorar outros deuses ou ter outros deuses, porque Deus é o único. E assim também é trazido para dentro dessas lições a perspectiva do casamento, que o homem e a mulher devem ser um para o outro. Não é poligamo o casamento. Não tem diversas questões. Por mais que a Bíblia demonstra questões do Antigo Testamento, que alguns servos de Deus tiveram diversas mulheres, mas eles estavam dentro de um outro conceito, de um outro formato, e com certeza Deus não aprovava esse tipo de atitude. Ele não batia palma, porque lá no Gênesis já está dito isso, que é marido de uma só mulher. Deus fez o casamento monogâmico, um homem e uma mulher que partilham desse casamento. Então é essa fidelidade. Por mais que teve essas desavenças durante o Antigo Testamento, com certeza Deus não assinava embaixo e tratava essas questões de outras perspectivas, porque eles viviam sobre o fator lei. Hoje nós vivemos sob a graça de Deus, entendemos todas essas questões e algumas delas culturais, né? Algumas questões culturais. Existem países que não aceitam o casamento poligâmico, mas o casamento monogâmico. Então, e também olhar essas questões, tá? E lógico, existem outros países que já aceitam o casamento poligâmico. Aí nós vamos seguir os padrões da Bíblia, que aconselha e determina o casamento monogâmico, um homem e uma mulher. Então a fidelidade acima de tudo. Aí a segunda parte desta lição está dita a perspectiva cristã a respeito do relacionamento sexual no casamento. Então Paulo responde a um questionamento dos coríntios, que ali os coríntios estão questionando sobre o corpo mau e o espírito bom. Houve períodos em que eles achavam que a carne, que a Bíblia fala, que as obras da carne são manifestas, e que a carne seria de fato o corpo. E o corpo em si, ele sendo mal, não poderia ter tudo que era do corpo, a prática do corpo seria mal. Por exemplo, a junção de um homem e de uma mulher no casamento para o ato sexual era a junção do corpo. O corpo é mal, então começaram a dizer que o sexo era algo ruim, era pecado, era para ser detestado e etc. e tal. Então Paulo está respondendo essas questões, porque houve os gnósticos, o gnosticismo, dizendo que somente o espírito é que era algo bom, a parte transcendente do homem, a parte imaterial. O espírito, a alma é que tinham a salvação, porque o corpo não tinha salvação. E algumas pessoas até se dilaceravam, se cortavam, se mutilavam seu corpo, porque este corpo é um corpo mau. E a partir disso aí também houve outras controvérsias, dizendo que Jesus não veio no corpo igual ao nosso, porque esse corpo mau, e Jesus Cristo é bom, e ele não poderia habitar num corpo que é mau. Então, outras discussões sobre as duas naturezas do Criador. Alguns chegaram a dizer que ele veio num corpo melhor do que o nosso, porque o nosso é um corpo mau. E a contrapartida disso aí é que as pessoas começaram a dizer, se o corpo é mau, então não há problema acabar com esse corpo, com bebidas, com os vícios, com a prostituição, já que ele é mau, dá o direito dele, o que vai salvar é a alma e o espírito, o corpo já está entregue. Então eles partiam para as práticas, diversas práticas, entre elas a prostituição. Então Paulo está respondendo aos coríntios essa questão do corpo. O corpo não é mau, as obras da carne é que os desejos da alma, esses desejos desenfreados, apetite carnal desenfreado. Isso é que é o pecado interior da alma. E isso é que deve ser morto, não o corpo. O corpo é o templo e morada do Espírito de Deus. O corpo é o invólucro da alma. E ele deve ser cuidado, deve ser zelado, porque é o templo de Deus. E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá.
E Paulo até aconselha os irmãos de Tessalônica, dizendo que eles devem conservar irrepreensível para o dia do nosso Senhor Jesus Cristo o espírito, a alma e o corpo. O corpo ele deve ser santificado, porque ele vai ser transformado, vai ser incorruptível, vai ser imortal e subirá no arrebatamento. Então ele sana essas questões e a lição traz no segundo ponto, primeiro tópico, sobre as questões do corpo, se mal ou bom, e as questões do espírito e da alma. E o segundo ponto é a propagação da prática da abstinência sexual e do celibato. Começaram a dizer isso exatamente porque eles entendiam que o sexo seria pecado porque era por meio do corpo e tudo que vem por meio do corpo é pecado. Então a abstinência sexual e o celibato. Começaram a falar sobre o celibato. E em Coríntios, Paulo responde sobre isso, né, sobre as questões. Então ele fala dos casais, ele não aconselha ninguém a viver sem sexo, nem muito tempo, falando dos casais cristãos. Se porventura houver um acordo entre um homem e uma mulher, para que eles deixem a prática do sexo, que sejam por motivo justo, para uma oração, para um jejum, e ele ainda aconselha que não seja por muito tempo, para que eles não sejam tentados pelos desejos, que não sejam tentados pelo diabo e venham a cair. A Bíblia não dá quanto tempo de abstinência para eles orarem em propósito, para se consagrarem, não para se purificarem do sexo, porque não é o pecado. O sexo não deixa ninguém puro, ninguém pecador por isso, não, senhores. Mas ela não fala quanto tempo isso. O que Paulo diz é que não seja por muito tempo. O que nós observamos em Êxodo 20, quando Deus ia ditar as leis para o povo, que ele falou audível das leis de Moisés, ele pediu algumas coisas, entre elas a abstinência sexual. Ele pede que as pessoas tomem banho, que jejuem, tanto o estrangeiro quanto os animais, coloquem vestes limpas e não se achegue a mulher pelo menos durante 3 dias, que no terceiro dia ele desceria e falaria sobre o Monte Sinai. Então a gente vê isso aí que não é um mandamento, mas um conselho para aquele povo, dizendo que ficasse ausente de sexo durante 3 dias. Agora, essa abstinência que eles pregavam, isso não tem fundamentação. O celibato não tem fundamentação. O que Paulo está aconselhando, quando ele fala assim, que quanto ao homem, quanto ao jovem, é bom que não case. É bom que fosse como ele, que não case. Por quê? Ele está falando de uma perspectiva missionária. Ele está falando para um grupo de jovens que desejava ser igual a Paulo, que desejava pregar o evangelho, que desejava ser um cristão. E nesse período os cristãos viviam de mudanças, porque sempre eram perseguidos. Vez por outra, né, eles eram perseguidos, e quando tinham família sofriam muito mais ainda. Quando precisavam se deslocar rapidamente, os filhos pequenos como ficavam. Então ele está falando dessa perspectiva das perguntas que era dos coríntios. Quem deseja algo missionário é bom que não case. Quem fosse seguir os passos de Paulo, era bom que fosse como ele, que não tinha filhos pequenos, não tinha mulher. Se precisasse fugir, era de um dia para a noite e já conseguiu fugir, ou conseguiu andar longas caminhadas pregando o evangelho, falando de Cristo e sem as preocupações adjacentes de uma família. Então esse era o conselho, mas se não conseguirem, é bom que não fique solteiro para ficar abrasando, para ficar caindo em fornicação, em adultério. É bom que case, porque o casamento evita isso. Se alguém não consegue vencer os desejos sendo solteiro, é melhor que case. Então são esses conselhos que Paulo dá nesse ponto aqui, nessa parte da lição. E a última parte, Paulo recomenda o casamento, né? Porque o sexo na cidade de Corinto era cultural. As pessoas tinham as catedrais, tinham os templos, e alguns desses templos eram de prostituta, porque eles acreditavam que o sexo era fertilidade. Quanto mais eles fossem para esses templos, pegassem essas profetisas, praticassem o ato sexual, tanto eles quanto as terras estariam abençoados. Então era arraigado na cultura de Corinto, né? Houve tempo que houve 1000 profetisas, as mais belas profetisas, para receber os fiéis e fazer a prática do sexo cultural, para que eles tivessem a fertilidade na vida, na família, na terra, nos animais. Era assim que era ensinado sobre o sexo. Então Paulo está dizendo sobre isso, que nesse âmbito era totalmente pecado para os cristãos,
que viviam outra lógica agora. Por mais que fossem culturais e tivessem dificuldade de entender, Paulo estava esclarecendo biblicamente qual que é o comportamento de um jovem cristão, ou até mesmo dos irmãos casados cristãos que não deviam comungar com essa prática sexual. Por mais que ela fosse cultural, seria um pecado contra a ordem bíblica. Então são esses conselhos que Paulo dá nessas referências que acabamos de ler, Coríntios 7, entre Provérbios e outras referências bíblicas que falam sobre esses assuntos que nós estamos dizendo, nesse aspecto, né, para ensinar a nossa juventude que o casamento é algo bom, algo louvável, algo agradável, não é só para procriação, mas também para prazer, que você tem o direito de escolher o seu par, ou você escolher o direito da sua parceira, e orar a Deus e juntos fazer propósito de constituir uma família e viver bem, feliz, regalado, prazerosamente dentro de um casamento. Então são essas lições, esses conselhos que eu trago para você, professor e professora, que você possa ter uma aula abençoada nesta data da lição. Que Deus em Cristo te abençoe.